E vamos começar nossa aula 11. Estamos caminhando aí para o final do nosso curso do Excelmente Falando nível 1. E hoje nós vamos tratar de gráficos. Antes de começar, não se esqueça de baixar sua planilha aí na descrição para que a gente possa seguir junto com as nossas tarefas. Então vamos lá. Nossa primeira planilha aqui é gratificações. Eu quero fazer um gráfico bem simples mostrando o nome do funcionário e o salário bruto apenas. Todas as vezes que nós formos inserir um gráfico, nós precisamos selecionar as informações que nós precisamos. E a gente tem que selecionar com muito cuidado. Como aqui está um do lado do outro, fica mais fácil, mas se atentem para as próximas seleções que nós vamos fazer. Quando formos inserir um gráfico, nós precisamos sempre incluir o cabeçalho. Então, eu vou selecionar do nome até o final, até aqui o 1680. Vou segurar o Shift e vou apertar aqui no final. Então, ele está selecionando as duas colunas para mim de uma vez. Feito isso, eu vou lá em cima na guia inserir e eu vou escolher o gráfico que eu quero. Eu tenho aqui um bloco de gráficos e é ele que eu vou estar trabalhando durante esta aula. Então, nós vamos escolher aqui um gráfico de colunas, é o mais básico aí que a gente tem. Vou clicar e vou escolher o primeiro, 2D. Não aconselho muito vocês utilizarem o gráfico 3D, porque ele acaba aí confundindo um pouco, atrapalhando um pouco na visualização dos dados em si, tá? Por causa do efeito que ele faz ali de profundidade, tá? Então, usem aí o gráfico 2D. Vou clicar aqui em cima, pronto, já fez o gráfico para mim. Salário bruto, porque é essa coluna que eu estou utilizando agora. E eu tenho aqui as colunas, né, de todos os funcionários. Vamos ver como incrementar esse gráfico, tá? Tudo que a gente tiver de formatação, de configuração, a gente vai estar vendo nesse gráfico aqui. Vou trazer um pouquinho mais para cá para trabalharmos melhor. Observem que aqui vocês têm uns círculos que eu posso estar aumentando o tamanho e a largura desse meu gráfico. Então, vou colocar ele bem grande aqui para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar. Pronto. O que eu vou fazer nesse gráfico, então? Primeira coisa, eu vou adicionar rótulos. Rótulos significam os valores de cada uma das minhas colunas. Então, para não ficar procurando, tentando adivinhar qual é o valor, eu vou, ou ficar colocando o mouse em cima de cada uma para poder ver o valor delas, eu vou clicar no sinalzinho de mais e vou marcar a opção rótulo de dados. Ele já vai colocar aqui em cima para mim os valores de todos eles. Isso daqui é uma coisa muito importante vocês colocarem nos gráficos. Seguindo agora, nós temos outras formas de apresentação do gráfico. Se vocês observarem aqui, a gente tem título do eixo, que eu posso estar colocando um título aqui para indicar o que significam esses valores. Aqui embaixo também tem outro título do eixo, tá? Então, tem dos dois eixos. Então, eu posso estar colocando nomes aqui. Aqui é dos funcionários e aqui é o valor do salário bruto em si. Então, eu posso estar colocando essas indicações nos meus eixos. Se eu quiser tirar, é só desmarcar. Eu tenho aqui a opção de eixos que já vem marcado. Se eu desmarcar, ele vai tirar aquela parte dos eixos e vai deixar somente o meu salário. Nem o nome dos funcionários ali vai aparecer. Porém, eu posso vir aqui em eixo também e eu posso pedir para colocar um deles só. Eu quero que coloque só o horizontal, que é aquele de baixo. Ó, tirou o eixo vertical e deixou somente o horizontal. Então, todas essas configurações vocês podem estar trabalhando aqui, tá? Posso colocar a tabela de dados, que ele vai mostrar ali embaixo para vocês, ó, o valor respectivo de cada um. Então, eu não preciso colocar aqui nos rótulos, eu posso colocar como uma tabela embaixo, tá? Às vezes, quando a gente tem muitas informações, a gente pode estar utilizando isso daqui. Eu tenho aqui as linhas de grades, que eu posso estar tirando essas linhas daqui de trás. Tá vendo que ele tá ficando bem parecido com aqueles gráficos que a gente vê de dashboard? Então, nós temos aqui a legenda. Como eu tenho uma informação só, não tem necessidade de colocar. A linha de tendência é uma linha que ele coloca também para a gente poder analisar as informações dos nossos dados. Então, eu tenho aqui várias situações que eu posso colocar ou retirar do meu gráfico, ok? Com relação também aí ao formato do gráfico, aos elementos que nós estamos colocando, nós temos aqui em cima a guia design do gráfico, que ela só fica habilitada quando eu estou clicada no gráfico. Se eu clicar fora, ela vai sumir. Clicando de novo, ó, voltou a aparecer, tanto ela quanto o formatar, que é referente ao gráfico. E aqui no design do gráfico, nós temos o botão adicionar elemento de gráfico, e aí eu tenho várias opções aqui também que eu posso estar utilizando, tá? Aquelas dos eixos que nós vimos, títulos, boa parte delas já tem lá naquele sinalzinho de mais que nós acabamos de ver, tá? Título do gráfico. Se acontecer do gráfico não estar com o título habilitado ou deletou sem querer, vocês podem vir aqui e pedir para colocar um título e escolherem onde vocês querem que ele fique. Então, tem aqui acima do gráfico,
título sobreposto, que ele vai ficar por cima da área do gráfico, ou nenhum, que eu não quero título nenhum para o meu gráfico, tá? Então, vocês também têm essas possibilidades aqui de ajustar o gráfico de vocês. Bom, do lado, vocês têm um layout rápido. Esse layout rápido é para vocês poderem ajustar melhor as informações dentro do gráfico. Então, por exemplo, eu posso colocar essa opção, que já vai incluir várias informações de uma vez só. Esse layout está pronto, está montado ali. É só escolher que eu quero esse tipo de layout. Vou escolher um outro aqui, vou pegar o terceiro. Ele está colocando para mim o título lá em cima, tem ali as minhas informações no meio e lá embaixo eu tenho a parte da legenda, ó. Então, aqui eu tenho layouts rápidos para poder configurar o meu gráfico em si, certo? Do lado de cá eu tenho a parte de alterar as cores, que eu posso estar modificando a combinação de cores aí dos meus gráficos. E aqui vocês têm os estilos pré-definidos, que vocês podem clicar na setinha e escolher qual o estilo que vocês querem aplicar para o gráfico de vocês, tá? Então, já tem tudo prontinho aqui, é só vocês escolherem e aplicar. Depois vocês podem também escolher um como base e vir fazendo as alterações de acordo com o que vocês quiserem, sem problema nenhum. Aqui vocês têm a questão de alternar a linha e a coluna, que às vezes a gente monta o gráfico e ele não fica bom. Mas se você alternar as informações de linha com as de coluna, ele consegue se adequar melhor, tá? Nós temos aqui também a opção de selecionar dados, que vocês podem estar selecionando de novo os dados que vocês inseriram. Alterar tipo do gráfico, que vocês podem modificar, não quero de coluna, quero de barra. Então vocês clicam aqui e vocês têm a opção de mover o gráfico. Esse mover o gráfico, se vocês quiserem mover esse gráfico para uma planilha nova, totalmente nova, e ele ocupar a área de uma planilha inteira, é só vocês utilizarem essa opção. Então vamos lá, vou clicar para vocês verem. Eu quero mover para uma nova planilha e essa planilha vai chamar gráfico 1. Se eu quiser trocar o nome, eu posso. Vou dar OK. Pronto, olha, já colocou para mim numa nova planilha. Se eu olhar aqui embaixo, gráfico 1, eu não tenho informação aqui, ó, é somente o gráfico. E eu posso trabalhar aqui normalmente, vou lá no design gráfico, faço todas as alterações que eu quero, posso ir no formatar também, fazer todas as alterações que eu quero. Vamos aproveitar essa área aqui, que ela está maior, e eu vou mostrar para vocês uma possibilidade que a gente tem. Eu vou colocar os rótulos aqui, adicionei, e eu quero mostrar nessa planilha, quero destacar nessa planilha os salários mais altos. O que eu posso fazer? Quando eu clico em cima da minha barrinha, observem que todas elas ficaram com esses círculos azuis. Todas elas. Isso significa que todas estão selecionadas. Se eu vier aqui no formatar, vier em preenchimento da forma e escolher uma cor, ele vai aplicar essa cor para mim. Ó, todas elas receberam, ok? Vou desfazer. Só que agora eu quero que somente os maiores salários se destaquem. Então, quando eu clico de novo em cima da barrinha, só ela que fica selecionada, tá? Só que eu não seleciono aqui várias barrinhas ao mesmo tempo. Então, eu vou selecionar essa, depois eu vou selecionar as outras duas. Vou clicar aqui no baldinho, no laranja, e ele vai aplicar para mim, dando um destaque para essa. Vou fazer a mesma coisa para as outras, e ele já destacou essas informações que eu quero. Agora, vamos dar uma olhadinha nos salários menores, nos salários mais baixos. Eu quero destacar também, eu vou colocar aqui na cor vermelha. Ó, cliquei, cliquei e cliquei. Geralmente a gente tem uma barrinha com valor mais baixo e uma barrinha com valor mais alto. Mas aqui eu estou mostrando para vocês as possibilidades que vocês têm com relação ao gráfico, o que vocês podem estar fazendo, tá? Outra coisa que nós podemos fazer. Eu vou clicar fora aqui em qualquer lugar para poder tirar essa seleção que estava ali antes. Eu vou clicar com o botão direito e vou pedir para formatar a área do gráfico. Quando eu faço isso, ele mostra para vocês aqui toda a configuração para o meu gráfico. Então, por exemplo, se eu quiser mudar a cor aqui que está como cinza, eu quero colocar como preto. Exemplo, tá? Ele está colocando para vocês, ó, a linha aqui como uma cor mais escura, como preto. Se eu quiser colocar uma transparência, eu venho aqui e aumento a transparência, então ela já ficou mais clarinha, tá? Então, eu consigo aqui mexer com a questão da borda do meu gráfico. Aqui em cima vocês têm um preenchimento. Preenchimento eu posso colocar aqui, tá? Como branco. Eu posso colocar uma cor bem forte aqui, tá? Vou colocar um verde. Ó, ele colocou um verde aqui de fundo pro meu gráfico. Então, eu consigo fazer algumas alterações aqui dentro do meu gráfico. Deixa eu desfazer aqui. Bom, agora com relação às minhas barras. Quando eu clico, como eu já habilitei do lado essa minha área, ele adequou agora para fazer a formatação das minhas colunas. Se eu não tivesse isso daqui aberto, eu poderia fechar,
clicar na barrinha e clicar com o botão direito, pedir para formatar série de dados. E aí ele vai mostrar pra gente a mesma coisa que tinha antes, ó. É só eu vir navegando entre essas três opções que eu vou adaptando meu gráfico de acordo com o que eu quero. Então, vamos pensar no seguinte, eu quero vir aqui nas opções de série e eu quero modificar a forma como essas barrinhas estão sendo exibidas. Então, eu vou mudar aqui a largura do espaçamento, tá 75, eu vou colocar como 0. Dando Enter, olha o que ele fez. Ele juntou, ele tirou aqueles espaçamentos que nós tínhamos e deixou todas elas coladas. Se eu quisesse colocar aqui como 10%, ó, ele daria um espacinho menor entre uma e outra. Essa sobreposição de séries que está aqui, ela não vai funcionar agora porque a gente não tem mais de uma série, tá? Então, deixa ela aí por enquanto. Então, aqui a gente consegue fazer várias modificações. Vocês têm a questão de colocar sombra, brilho, colocar aí alguns enfeites, que eu não aconselho muito vocês a mexerem com isso. E vocês têm a questão das cores aí de preenchimento e de borda que vocês podem estar ajustando para os gráficos de vocês. Agora a gente vai ver os tipos de gráficos que a gente pode estar utilizando, certo? Então eu vou voltar lá para a planilha de gratificações. Nós vamos agora fazer a seguinte seleção. Eu vou colocar o nome do funcionário, o salário bruto, mais o salário com a gratificação e a periculosidade. Então vamos lá, selecionando as duas, ou eu poderia clicar na primeira, segurar o Shift e clicar na última. E agora, para pegar a última coluna, eu vou segurar o Ctrl, clicar na primeira célula, e aí depois eu posso segurar o Shift e clicar na última. Eu não vou incluir ali a linha do total, certo? Vou lá em cima em Inserir, vou clicar para escolher o gráfico de colunas de novo, porque agora eu quero mostrar para vocês que nós temos duas colunas de valores, nós temos duas séries. Então, eu vou clicar aqui para vocês verem como que ela vai ficar. Observem que aqui não tem o título do gráfico em si, igual apareceu antes como salário bruto, porque ele não sabe qual a referência que é, se é salário bruto ou se é o salário mais a gratificação e a periculosidade. Então, ele deixa dessa forma para que a gente preencha. Então, assim, a gente vai clicar aqui em cima uma vez, clica de novo, habilitou o cursor, seleciono e coloco, por exemplo, salário bruto versus salário gratificação, periculosidade. Tá? Então, eu estou escrevendo o que eu quero no meu título. Aqui eu também posso colocar o rótulo nos gráficos. Então, eu clico aqui, peço para colocar rótulos. Ele vai colocar em todo mundo, mas observe que ficou confuso. O que eu posso fazer para melhorar essa minha visualização? Primeiro, eu vou aumentar um pouquinho. E agora, eu vou clicar na primeira coluna. Observe que só os da coluna azul ficaram selecionados. Eu vou lá em cima na página inicial e vou pedir para inverter o meu texto. Então, eu vou colocar aqui para ele girar o texto para cima. Então, ele já girou. Vou fazer a mesma coisa para o outro. Vou clicar agora nos rótulos das colunas laranjas. Vou clicar aqui em cima e vou pedir para girar o texto para cima. Então, ele já configurou todos eles para cima. Ah, mas aqui ficou pegando um pouquinho. Dá para a gente arrumar? Dá. Eu posso fazer um clique na área do meu gráfico e eu posso jogar um pouco para baixo, para ele poder afastar um pouquinho. Ou eu também posso modificar a posição do meu título. Posso arrastar um pouquinho para o lado se eu quiser, tá? Tem essas possibilidades. O que mais nós precisamos ver aqui? Quando a gente tem essas séries, lembra que eu falei para vocês que a gente tem a parte de ajuste das colunas, que quando a gente tem mais de uma coluna, habilita aquela opção de séries, que não está funcionando nada? Então, vamos lá. Vou clicar aqui em cima de uma das barrinhas, vou clicar com o botão direito, formatar série de dados. Ele vai me mostrar aqui as minhas séries agora, igual a gente viu antes. Só que ele está mostrando 219%, né, de distância, e aqui em cima está a distância entre as séries. Eu vou colocar aqui embaixo para 100, ele ficou mais largo, e agora na sobreposição de séries, eu vou colocar como 50. Dá uma olhadinha aqui, olha o que ele fez. Onde tem a mesma pessoa, que é o salário do Eduardo, como ele estava antes e como ficou depois, ele fez uma sobreposição, tá? O laranja ficou um pouco mais acima aí do azul, então ficou uma diferençazinha, tá? Se eu colocasse aqui como 25, por exemplo, ó, já dá uma distância um pouquinho maior, certo? Observem que o texto, ele também ficou sobreposto, tá? Então, tomem cuidado na hora que vocês forem fazer sobreposição, porque ele pode também atrapalhar o rótulo de vocês. Então, eu vou colocar aqui para 0, que vai ficar um do ladinho do outro certinho, e ele vai ficar com os meus rótulos visíveis sem problema nenhum.
Uma outra forma que nós temos também, que é alternativa ao gráfico de colunas, é o gráfico de barras. Eles são bem parecidos. A diferença é que um é na vertical e o de barras ele é na horizontal. Então, vou selecionar aqui as duas colunas, vou clicar lá em inserir e vou clicar no mesmo lugarzinho que a gente clicou para o de colunas, a gente vai clicar para fazer o de barras. Vamos escolher o barras 2D e observem que ele é bem parecido. Posso colocar aqui os rótulos. Ó, ele vai colocar os valores na frente e eu posso fazer todos os ajustes igual a gente viu no gráfico de colunas, ok? Vamos ver mais alguns tipos de gráfico. Vamos para a nossa planilha de pesquisa e nós vamos fazer aqui um gráfico de pizza. Cuidado com o gráfico de pizza, que ele só pode ser utilizado quando vocês tiverem um montante, tá? Um valor total fechado, e esse valor total ele vai ser dividido e aí em várias partes, tá ok? Vocês não podem utilizar ele de forma aleatória, igual a gente tinha ali da planilha de gratificação. Eu não tenho um montante. Cada funcionário tem o seu salário. A não ser que eu quisesse fazer, por exemplo, eu tenho um total de despesas da empresa e eu quero dividir esse meu total de despesas por salário, por infraestrutura e por aí afora, tá? Então, vamos lá. Para eu poder montar esse gráfico, tem uma observação para fazer. O meu cabeçalho, ele está mesclado, então eu não posso incluir na hora de fazer a minha seleção, igual nós incluímos lá no anterior. Lembra que eu falei que a gente tem que colocar cabeçalho? Aqui eu não vou poder colocar. Então, eu vou selecionar só a parte dos meus dados mesmo, vou lá em inserir e vou colocar o gráfico de pizza. Eu tenho o gráfico de pizza 2D, eu tenho 3D e eu tenho o de rosca, tá? Vocês veem muitos tipos de gráfico aqui também lá nos dashboards, tá? Então, eu vou escolher aqui o 2D comum. Observe que ele não trouxe título, porque eu não selecionei. Se eu tivesse selecionado, ele ficaria dessa forma aqui, ó. Olha só como que ele ficou. Pesquisa, pessoas alérgicas à lactose. Ele pegou o título e jogou como se fosse um valor também, como se ele fizesse parte da própria pesquisa. E aí tá assim, que é o laranja, e o não tá em cinza, tá? Então, cuidado, porque ele gera errado aí o nosso gráfico. Deixa eu deletar. Para deletar, é só apertar o delete com ele selecionado. Aqui eu também posso trocar o meu texto, o meu título, eu posso adicionar meus rótulos, ok? E aqui nos rótulos, a gente tem uma coisa bem legal. Se eu clicar em cima deles, botãozinho direito, pedir para formatar os rótulos, dê uma olhadinha que nós temos aqui valor e porcentagem. É legal vocês mostrarem como porcentagem. Então, eu posso marcar a porcentagem e aí mostra os dois. Ou eu posso deixar a porcentagem marcada e eu desmarco o valor. E ele vai mostrar para mim a porcentagem com relação ao meu gráfico de pizza, ok? Vamos ver o nosso próximo gráfico. Vamos lá na planilha de visualizações. E aqui eu vou fazer um gráfico de linha, porque eu quero mostrar uma evolução. Então, eu vou selecionar aqui as minhas datas e as minhas visualizações ali de blog. Eu vou clicar lá em cima em inserir e vou escolher o gráfico de linhas. Observe que eu tenho esse que é direto e eu tenho esse com marcadores, que aí ele vai me marcando exatamente os pontos para eu poder acompanhar a evolução. Então, vou clicar, dei uma olhadinha que ele já construiu para mim o gráfico para eu poder fazer o acompanhamento. Eu vou modificar esse daqui só para vocês verem como que vai ficar. 55 mil. Dá uma olhada, ó, que ele apresentou uma queda. Eu vou colocar nesse daqui como 150 mil. Ó, ele já mostrou para vocês, né, que teve uma alta ali naquele período. Então, o gráfico de linha, ele vai mostrando para vocês uma evolução. Ele é mais utilizado para isso. Posso fazer a modificação que eu quiser aqui no gráfico também, igual a gente viu antes. Eu posso estar colocando os rótulos deles, a gente vira, né, igual eu mostrei para vocês antes. Eu posso vir aqui, clicar no botão direito, formatar a série de dados. Eu posso vir aqui no baldinho e mudar essa cor da linha. Então, aqui a minha cor, eu posso colocar ela, por exemplo, para verde. Olha, já modificou ali. Eu posso modificar para linha suavizada. Quando eu clico aqui, ele faz uma linha mais suave, né? Muita gente também usa isso em dashboards. Posso modificar aqui a largura dessa minha linha. Eu posso estar ajustando isso de acordo com o que eu quero. E com relação aos marcadores, eu posso vir aqui em marcador e a mesma coisa. Eu posso colocar aqui uma outra cor diferente, vou colocar preto. Ó, já ficou com as bolinhas ali mais escuras, meus marcadores mais escuros. Eu tenho a borda, eu posso colocar também a mesma cor para poder ficar única. Enfim, eu posso estar fazendo vários ajustes aqui para o meu gráfico de linha. Vamos para o nosso próximo exemplo, que é vendas por data.
Vou utilizar aqui um gráfico de colunas também, mas para mostrar uma coisa aqui para vocês, como que ele vai ficar. Eu vou selecionar a data, seguro Ctrl e vou selecionar o valor total. Observem como eu estou fazendo a seleção. Se eu selecionar o lado de cá, segurar o Ctrl e começar de baixo para cima, não vai funcionar, tá? Tem que ser nessa ordem direitinho. Selecionei o de cá, seguro o Ctrl e seleciono o de lá, começando de cima para baixo. Vou clicar lá em inserir e eu vou escolher a opção de colunas, 2D de novo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, aqui ele está fazendo um gráfico sobre as minhas datas e eu não tenho a data 4 e nem 5. Então, ele considerou no gráfico, apesar de eu não ter, ele considerou no gráfico e ele está deixando para mim em branco para indicar que naquele dia não teve venda nenhuma. Então, esse também é um recurso bem bacana que o Excel oferece pra gente. Um outro gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui, vou deletar esse, seleciona e deleta. Um outro gráfico que eu quero mostrar aqui para vocês é histograma, que não é um gráfico muito comum, tá? As versões mais antigas aí pode ser que vocês não encontrem alguns gráficos que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer a seleção com relação à região e ao total. Vou lá em inserir e vou clicar no histograma, que é esse daqui, ó. Olha o que ele fez para mim. Ele montou as minhas informações em 3 grupos. E aí eu tenho um grupo de vendas que foi no valor de 28,49 até 688, uns quebradinho. Fez um outro grupo com relação à faixa, né, de valor de 688 até 1.300 e pouquinho. E depois 1.300 e pouquinho aí até 2.000 e pouco. Então ele fez para vocês esse agrupamento. Se eu vier aqui pedir para colocar rótulos, ele vai colocar a quantidade de vendas que estava dentro de cada uma dessas faixas. Então também é um gráfico aí bem legal que vocês podem estar utilizando. O próximo que nós vamos ver é vendas por região. Ele é bem pequenininho aqui, mas a gente vai conseguir abordar alguns gráficos bem interessantes com ele. Nós vamos selecionar o gráfico todo, nós vamos lá em cima na guia inserir, nós vamos escolher esse gráfico aqui de dispersão. Clicando, ele tem várias opções aí pra gente. Quando eu passo o mouse em cima, ele vai me mostrando como o gráfico vai ficar. E dei uma olhadinha que ele está mostrando, olha, o total que foi vendido com relação à quantidade que foi vendida, tá? Então, eu tenho aí em laranja o total de venda em si e embaixo em azul eu tenho a quantidade que foi vendida. Então, eu tenho um comparativo aí com relação a montante em si, valor e a quantidade que foi vendida, tá? Que às vezes eu posso ter uma quantidade pequena, mas com um ticket muito alto. E eu posso ter uma quantidade muito grande, mas com ticket muito baixo, tá? E aí eu tenho outras possibilidades, ó. Tenho com a linha e com marcador, tenho só com a linha sem o marcador, tenho aqui o formato mais reto com os marcadores e tenho aqui o formato sem os marcadores, tá? Embaixo aqui a questão de bolhas, ele não vai mostrar muito o que a gente precisa em si. Bom, nós vamos aqui também levar em consideração esse gráfico aqui, que é o gráfico de cascata. Só que para isso, ele está mostrando para vocês só da quantidade, tá? Depois a gente faz o total. Eu vou clicar aqui, ele está me mostrando, ó, a questão de quanto que eu tive de positivo, né? De valores positivos. Então, ele está colocando que no Sudeste eu tive 541 vendas, mais aí o do Nordeste 378, mais o do Sul 283. Então, eu tenho um montante, né? Eu tenho o total que eu vendi em si, porém, eu tenho aí sendo mostrado quanto que foi a referência, né, de cada região nas minhas vendas. O Sudeste foi bem maior, o Nordeste aí foi mediano e o Sul foi bem baixo aí as minhas vendas com relação ao Sudeste, por exemplo, tá? A barrinha dele tá bem menorzinha, ok? Bom, eu posso fazer a mesma coisa pro total. Seleciono o total, vou lá em inserir, vou de novo lá na parte da cascata e eu vou selecionar o meu gráfico. Então, agora ele está mostrando para mim com relação aos valores. Se eu pegar o último aqui, por exemplo, e colocar ele como negativo, ó, dê uma olhadinha que ele está colocando para mim agora para baixo, que essa parte foi uma perda que nós tivemos. Vamos lá, vou deletar aqui, vou tirar o número negativo, que eu não quero, vou selecionar a região com total, vou lá em inserir e vou escolher agora a opção do funil. Observe que ele é parecido com o gráfico de barras em si, só que ele coloca tudo já meio que centralizado, como se fosse um funil mesmo. Então, para ter visualização dos dados também fica melhor. Aqui ele já está meio que na ordem, porque está do maior para o menor aqui. Então, aconselho vocês, para ficar bem legal aí o funil, que vocês primeiro classifiquem as informações de vocês, para depois montarem o gráfico de funil, tá? Que aí ele vai ajustar direitinho. E o próximo que eu vou mostrar aqui para vocês é o gráfico de combinação. Eu vou selecionar todos, vou lá em inserir,
e vou clicar no gráfico de combinação. Quando eu passo o mouse em cima, ele está mostrando para mim, ó, em azul é a quantidade vendida e em laranja um outro tipo de gráfico, que é o de linha, ele está mostrando o total que foi vendido. Então, também tenho aí a proporção, né, das vendas que foram feitas com os valores em si que foi no total dessas vendas, tá? A gente tem o próximo também, que é outra forma de visualização, que ele está levando em consideração no meu eixo vertical, já como a quantidade agora, e não como o meu valor em si em moeda, né? O valor total. Só que do lado da direita agora, ele tem ali os valores do total de vendas para mim, e o laranja recebe a referência desse eixo da direita, ok? E aí eu tenho outra parte que ele considera ali a área empilhada, que ele considera lá embaixo o azul, e em cima ele coloca o laranja. Enfim, são combinações que a gente pode estar fazendo, né, com gráficos, já que eu tenho duas séries diferentes, quantidade e total vendido. Bom, vamos lá, vamos seguir. O nosso próximo gráfico é o gráfico de ações. Nós temos aqui no Excel um gráfico específico para ações. Como a gente tem aqui esse conjunto, abertura, alta, baixa e fechamento, eu vou selecionar, vou lá em cima na guia inserir e vou clicar no gráfico de ações. Então, eu tenho aqui 4 gráficos diferentes. Esses gráficos, se vocês passarem um mouse em cima, ele vai mostrar para vocês a sequência. Esse aqui, por exemplo, é alta, baixa e fechamento. Quando eu coloco do lado, ele já até mostra um gráfico montado aqui para mim agora, porque é a abertura, alta, baixa e fechamento. É exatamente a estrutura que eu tenho. Do lado, ele já tem uma outra sequência, ó, volume, alta, baixa e fechamento. Então, ali não é abertura, é o volume em si. Então, eu tenho ali uma série de informações que eu preciso deixar a minha planilha adequada para poder fazer o gráfico correspondente. Então, eu vou clicar aqui no segundo, que é a combinação que eu tenho, e ele já mostrou para mim aqui as informações. Essa aqui é a abertura alta, baixa, não tem necessidade, então eu vou clicar e deletar. O título do gráfico para mim também não tem necessidade, eu vou deletar. Aqui na questão dos rótulos em si, eu quero mostrar para vocês o que a gente pode fazer. Eu vou clicar aqui no sinal de mais, vou adicionar rótulos. Ele vai mostrar bastante número aí, vai dar uma certa confusão. Vamos pensar que eu queira mostrar que me interesse aí somente a alta e a baixa. Então, se eu olhar, 24.000 é com relação à alta e 23.900 é com relação ao fechamento. Eu não quero o fechamento. Então, eu vou clicar em cima do 23.900. Observem que todos esses dessa coluna já foram selecionados. Eu vou apertar o delete. Então, ele já saiu. E embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar em um deles e eu vou ver aqui qual que eles pertencem. Como tá um pouquinho mais difícil a gente ver, eu vou clicar de novo no primeiro, vou clicar um pouquinho na linha e vou arrastar para baixo, que aí eu consigo tirar e eu consigo visualizar o que está em cima e o que está embaixo. Vamos lá, o 22.980 é referente ao menor valor e o 23.000 é com referência à abertura. Então, eu não quero a abertura, vou clicar em cima e vou apertar o delete. Então, eu consegui fazer com que eles agora fiquem mostrando somente a alta e a baixa, certo? Depois a gente pode organizar, pode virar lá em cima, né? De acordo com o que a gente já viu. Ó, viro, posso virar para cá também, virar para cima, tá? Então, eu posso ir organizando de acordo com o jeito que eu quiser, ok? Nosso próximo é competição, e aqui nós vamos colocar com relação ao mini gráfico. O mini gráfico, ele permite que eu faça um acompanhamento por linha. Então, aqui eu vou fazer o acompanhamento de cada um dos atletas que eu tenho na minha planilha. Como que funciona? Eu vou clicar, vou lá na guia inserir e vou escolher a opção de mini gráfico. Tem 3 tipos aqui: linha, coluna e ganhos. Então, eu vou clicar aqui na opção de linha. Ele vai me mostrar a primeira caixa, que eu preciso definir meu intervalo. Vou clicar na setinha e vou selecionar da etapa 1 até a 4, somente da primeira linha. Clico na setinha de volta, eu quero que ele seja mostrado na G2, ok, certinho. Vou dar ok, ele já me mostrou a linha que apresenta o desempenho do atleta. Vou clicar na alça de preenchimento e arrastar, ele vai replicar para todos os outros. E aqui em cima, quando a gente tem a guia do mini gráfico ativada, eu posso marcar algumas coisas, por exemplo, ponto mais alto, eu posso marcar o ponto mais baixo, posso marcar pontos negativos se tiver, no nosso caso que a gente não tem. Eu posso marcar o primeiro ponto, posso marcar o último, eu posso deixar marcadores ativados que ele vai colocar todos. Como a gente já tem 4 etapas e a gente tem exatamente 4 tipos de ponto, né? Primeiro,
último, maior e menor, então ele acabou preenchendo tudo. Mas a gente pode ter mais opções e aí ele vai fazendo as marcações de acordo com o que a gente pedir. Eu tenho aqui a cor do mini gráfico, que eu vou mudar a cor da linha, vou colocar aqui como preto. E eu tenho a cor do marcador, que eu posso estar modificando de acordo com aquilo que eu defini. Vocês viram que quando eu coloquei ponto mais alto ou ponto mais baixo, ele foi marcando tudo com a mesma cor? Eu posso vir aqui e modificar, ó, marcadores, que é marcador geral. Eu posso vir aqui e colocar o ponto mais alto, eu quero verde. Eu posso colocar o ponto mais baixo, eu quero vermelho mesmo. O primeiro ponto eu quero como cinza. O último ponto eu quero como cinza também, ou um azul mais claro. Então, eu posso vir fazendo as modificações de acordo com o que eu quero, ok? E ele vai ajustando isso. E agora, por último, vou trazer para vocês, mas como um bônus, é o gráfico mapa 3D. Quando a gente tem uma planilha que ela tem referência de cidades, estados e por aí afora, país, eu posso fazer uma referência com o mapa 3D. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho a cidade, eu tenho o salário. Vou selecionar aqui as duas colunas, vou clicar em mapas 3D e vou pedir para abrir mapas. Vou esperar ele carregar. Dê uma olhadinha que ele já fez até umas marcações aqui para mim. Eu vou clicar aqui para ele poder mostrar para mim de forma mais plana. Ele está marcando, né, as posições que tem cidades em si. E aí, o que eu vou fazer agora? Para a altura, eu vou especificar para ele que eu quero o salário, tá? Então, ele já vai colocar aqui para mim os salários já dentro das cidades. Eu vou aumentar um pouquinho. Olha, ele já está colocando dentro das cidades para mim certinho, ó. Categoria adicionar, vou colocar como cidade, que eu quero a cidade em si. Então, ele está modificando agora. Cada cidade virou uma cor, tá? Tem uma aqui no cantinho também, de Ponta Porã. Se vocês quiserem melhorar essa visualização, a gente pode colocar aqui, ó, rótulos de mapa, que ele vai estabelecendo para vocês a cidade em si. Ele tem aqui a opção também de vocês colocarem como mapa plano, que aí ele vai deixar aí a visualização como se fosse, né, um plano em si. Enfim, vocês podem estar aí modificando a visualização, né, deixando mais perto, mais afastado. Vocês podem aproximar aqui, vocês podem deixar ele mais com a visualização, né, mais plana, mais reta em si. Enfim, vocês podem aí estar colocando a anotação para essas barrinhas. Vou colocar aqui só como um teste para vocês verem, ó. Ok? E aí ele tem a anotação para vocês. Enfim, é um recurso novo que tem aqui do Excel que vocês podem estar explorando aí um pouco mais, ok? Coloquei mais como um bônus para vocês poderem ver aí como que esse gráfico 3D funciona. É isso, minha gente. Na próxima aula nós vamos ver a questão de como utilizar anotações, comentários na planilha, como que a gente protege nossa planilha também. E aí nós vamos encerrar o nosso curso do Excel básico. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar atento aí às nossas notificações. Um forte abraço e até a próxima!